Olá, digníssimos e digníssimas! Este é mais um Pop Reverso e hoje eu estou aqui para um papo um pouco diferente com os meus amigos Sandro Trigo e Wilton Novaes, que é o dono do canal Fora da Sala. Vocês podem conhecer no link que está aqui na descrição. E hoje o papo é uma treta entre clássicos do terror, de vários subgêneros e épocas. E esse vídeo é parte de um crossover de youtubers que estão fazendo vários filmes com essa temática de terror e eu estou aqui também participando. Alguns links estarão aqui na descrição também. Agora, sem mais enrolação, vamos à batalha dos filmes de terror. E que vença o melhor. Começando com os clássicos dos clássicos, temos um pouquinho de expressionismo alemão aqui com o Gabinete do Dr. Caligari versus Nosferatu. Briga boa. Rapaz, é uma briga interessante porque os dois marcaram tanto o movimento, né, que foi o do expressionismo alemão, e ambos são marcados pelo terror, né? Muita gente considera o Nosferatu como um dos melhores filmes de vampiro de todos os tempos. Eu considero. E o Gabinete do Dr. Caligari, desculpem, trouxe toda uma mudança, né, no jeito que se fazia cinema naquela época ali. O expressionismo alemão tem essa característica, né, do cinema, aquela questão do visual, né, a importância do visual, né, justamente os efeitos visuais, tudo aquilo ali marcou história, época, né, pro cinema. E são dois filmes que grandiosos do movimento, né? O Dr. Caligari é considerado por muitos o primeiro plot twist, né, na história do cinema, né? E é uma história fantástica, sem dúvida, um romance gótico, né? E também o Nosferatu que utilizou, muito embora não houvesse recursos suficientes, né? Para época, né? Época, mas a maquiagem, o efeito com sombras, tudo aquilo ali criou-se com aquilo um terror de ambientação e que até hoje impressiona, né? Com certeza serviu de influência para diversos outros filmes de vampiro, né? Com certeza. Eu só acho que vale destacar que o Gabinete do Dr. Caligari, ele existe um texto social ali por fundo muito interessante, né? Sim. Algo que você não encontra tanto em Nosferatu. Também são propósitos diferentes, né? Mas já pulando para a questão de voto, como eu sou amante do terror, meu voto vai para Drácula, né? Porque é um personagem lendário do terror, né? Um personagem que inspira até hoje muitos vampiros, tirando o Edward do Crepúsculo, mas enfim. E pra mim ele é o que ganha nessa batalha aqui. Temos um voto então pro Nosferatu, né? E vamos agora ao voto de Fabinho, né? O que você acha? Eu gosto muito dos dois filmes, são grandes clássicos, como já foi dito, né? São quase como pinturas vivas. Mas eu voto também no Nosferatu, que é o filme definitivo do Drácula, na minha opinião, dentre todos já feitos, né? Como eu sou muito fã do livro, eu acho que esse filme se aproxima muito mais da essência do livro do que os outros. Já temos um ganhador, né? Mas fale o seu voto. Vai ser unanimidade, porque como o Fabinho disse, é o filme que mais se aproxima da história do livro, inclusive da forma como o Drácula é retratado, porque o filme tem esse nome, né, por questões de autorais, né? Exatamente. Problema de... Mas enfim, é um filme que se aproxima e quando se falar em terror, em sentir medo, acho que o filme é mais competente para isso, né? A utilização das sombras. Mesmo com as limitações da época, né? Sim, mas utiliza muitas sombras. E pra mim é um filme que marcou a época por isso meu voto também é no Nosferatu. Pois é, como vocês podem ver, foi unanimidade. Quem venceu essa batalha foi o grande Drácula, que sugou o sangue de todo mundo. Muito bom. O melhor filme aqui no Pop Reverso, Nosferatu. Agora vamos à segunda disputa. Dois clássicos do mesmo diretor, Alfred Hitchcock. Estou falando de Um Corpo que Cai contra Psicose. E antes que levante, algumas pessoas comentam, mas não é terror. Realmente, ambos estão dentro do gênero do suspense, né? Mas ambos têm elementos de terror. O Psicose tem até mais, né, que o Corpo que Cai, né? Mas o Corpo que Cai mexe com essa questão de fantasma, né?
Enfim, tem sim seu lado. O Vértigo é mais um thriller de suspense investigativo com elementos de terror, tanto que tem a paranoia do James Stewart, que interpretou de forma magistral. O elemento assim, psicológico é bem forte. Mas Aquela tem parte muito que ela elemento parece de também terror. com um espectro, né, toda verde, assim, né? Aquela coisa assim, bem... Tem muitos elementos de terror, mas realmente Psicose é um filme que se destaca mais dentro do gênero do terror, né? Mas o foco dele é realmente suspense. Sim. Como eu sou amante do terror, como já Mais falei, uma vez. mais uma vez, né? Eu prefiro Psicose, mas tecnicamente eu acho o Vértigo um filme mais competente. Mais Tanto inovador. É. Competente talvez não, mais inovador. Tanto que você vê hoje não, e como você vê influência no filme Tubarão, aquela câmera se aproximando assim, né? Aquilo ali foi Vértigo, né? Lembra como aquela cena da praia? Aquilo ali foi Vértigo que começou, né? E é um filme que é considerado por muitos, junto com Cidadão Kane, né, como um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Mas como a opção aqui é escolher somente um, meu voto vai para Psicose. No meu caso, eu também fico com a Psicose. Na verdade, até em termos de Alfred... Tem treta, pô. Treta. Todo mundo escolhe a mesma coisa. Mas o cara Isso é um vai chegar problema. lá, vai chegar lá. Vai lá, continue. Porque, pessoalmente, até mesmo em termos de Alfred Hitchcock, esse não é um dos meus preferidos. Eu gosto de alguns outros filmes dele, como Intriga Internacional, Fantástico. ou até Os Pássaros, mas esse é um filme muito bacana também. Qual foi o seu voto? Meu voto é Psicose. Psicose? Meu também, porque quando você tem um documentário que fala sobre uma cena específica do Hitchcock, que são aquelas cena do chuveiro, né? Não sei quantos cortes que teve aquela cena, né? Demorou não sei quantos dias para gravar aquela cena, e ficou memorável, assim, como uma cena realmente assustadora, né? Histórica para o terror. Então, aquela cena ali já denota ali a essência do filme e O cachorro tá latindo, rapaz. Você tá percebendo? Nossa, eu tô concentrado aqui. E aquela cena sintetiza bem o filme, sintetiza bem o terror que é adjacente ao filme, né? Então, por isso que eu acho que como filme de terror, realmente, o Psicose é imbatível. Inclusive entre os filmes do Hitchcock, entre todos os filmes de Hitchcock, né? Eu acho que talvez Os Pássaros ali chegue próximo, mas acho que o Psicose, ele o Hitchcock realmente imprimiu, né, toda assim, a questão do medo, né, do elemento de surpresa, a questão de descobrir quem é o assassino, toda aquela questão que a gente vê até hoje nesse Psicose, eu achei sensacional. Por isso que o meu voto é o Psicose. Unanimidade mais uma vez aqui, né? Mais uma vez aqui no Pop Reverso, o melhor filme é Psicose. Esse vídeo está muito previsível. Eu prevejo daqui a pouco as tretas vão chegar. As tretas vão chegar daqui a pouco. Vamos para o próximo. Falei bem, foi legal? Falou. Deixa eu pedir para os cachorros calar a boca aqui. Chegamos aqui na nossa terceira disputa, também com dois clássicos, ali no meio dos anos 70. Isso é O Bebê de Rosemary versus O Exorcista. Clássicos absolutíssimos, né? Nem absolutos do terror. Que influenciaram muita coisa, inclusive alguns filmes dos quais ainda vamos Quebrou o falar aqui. paradigma, né? Porque o Exorcista concorreu ao Oscar, né? E detalhe, os dois filmes estão na lista de melhores filmes de terror já feitos, né? Sim. Mas o que importa é o nosso voto. Eu voto em O Exorcista, porque eu já falei no meu canal algumas vezes que pra mim é o melhor filme de terror já feito. Ele tem vários elementos de drama e a forma que ele explora o medo de você não saber com o que está lidando, né? Que envolve a possessão, é construído de uma forma sensacional, assim. E fora que o filme tem alguns flashes, alguns momentos assim que você fica, o que é isso aí? O que é isso? Né? E vai deixando você cada vez mais angustiado e tal. Além de ter sido baseado em uma história real, né? Só que pra quem não sabe, a história real foi com um menino. E o filme foi inspirado, para criar um certo apego emocional melhor, mais impactante, colocaram uma menina, interpretada pela Linda Blair. Por isso que o meu voto vai para Exorcista, mas eu compreendo perfeitamente quem acha que Bebê de Rosemary é mais filme. Eu adoro os dois filmes, foi difícil escolher realmente. Eu gosto do Exorcista pelos mesmos motivos que o Wilton citou, mas eu acho que ele tem alguns tropeços assim, em termos de ritmo, já que ele tem esse lado dramático, já que tenta desenvolver também uma certa relação entre os personagens e algumas vezes perde um pouco o ritmo. Já o Bebê de Rosemary eu acho muito mais consistente sobre essas suas questões familiares,
sobre a forma como o terror é construído gradativamente. Ele é um terror psicológico, né? Exatamente. É um dos grandes filmes do terror psicológico. A Mia Farrow faz uma atuação sensacional. A gente nunca sabe ao certo o que ela está pensando, mas a gente sente um pouco daquela angústia dela, aquele medo do desconhecido, o que está acontecendo ali. E vai muito além disso, né? A questão da maternidade, né? Maternidade. Da aceitação, será que ela realmente queria um filho ou não? Como é que a mulher vai se comportar diante de um ser que está dentro dela e tal? Existem todas essas questões nas entrelinhas aí. A forma como ela mostra uma resistência a isso ao longo do filme. E vale citar que é Polanski na direção, né? Que poupa comentários, né? É um Polanski que pese as polêmicas em relação ao diretor, mas ele fez filmes maravilhosos. E esse é, na minha opinião, o melhor filme dele. E o melhor aqui também nessa disputa. Meu voto vai para O Bebê de Rosemary. Eu vou acompanhar o Fabinho e vou dizer aqui minhas impressões. O Exorcista, lógico, para a época, eu acredito que foi um filme revolucionário, e realmente foi. Quebrou paradigmas, né? Nasceu até premiações. Mas é um filme que, a meu ver, envelheceu mal. Porque eu me peguei assistindo Exorcista e eu dei risada. Eu dei risada com aquelas cenas dela virando a cabeça e tal. Eu achei aquilo meio grotesco e engraçado. Então, pra mim, não dá mais medo o filme. Então, eu acho que o filme, pra mim, envelheceu mal nesse aspecto, né? Com um filme de terror. Já o Bebê de Rosemary, pra mim, não. Ela mantém um aspecto do medo, né? E também a questão, eu acho incrível a alegoria em relação à maternidade, né? A função da mulher na maternidade, né? Como ela lida com isso, os vizinhos, tal, a solidão, né? Em relação ao pai, ao marido. Isso pra mim funciona muito bem no filme, é muito melhor construído pra mim. E sem deixar de trazer o horror ao filme. Então esse balanço entre drama, horror, essa alegoria à maternidade faz com que o meu voto vai pra Bebê de Rosemary. Realmente é um filme que entrelaça muito bem essa questão de maternidade até com o demoníaco. Sim. Algo até então meio incomum no cinema. A única ressalva que eu quero deixar aqui é que, em termos de desfecho, o Bebê de Rosemary cumpre mais o seu papel. Vai mudar o voto, né? Vai mudar o voto? Não, Exorcista pra mim é o filme definitivo de terror assim. Mas eu concordo que aquele final do Bebê de Rosemary, que ao mesmo tempo te mostra tudo, não te mostra nada, né? Uhum. Porque você fica querendo saber, Se mostrar, querendo ver aquele bebê, né? Poderia ser bizarro, poderia ser trash, né? E não mostra, o fato de não mostrar... Mas foi uma intenção do Polanski não mostrar. Isso muito bem. Porque o sugestivo dentro do terror às vezes causa muito mais medo do que você ter um objeto que causa o próprio medo. E o que é aquela trilha sonora? Sim. Vou colocar como toque do meu celular. Então, votos divididos, né? Exorcista, Bebê de Rosemary, Bebê de Rosemary. Mas Então, quem venceu foi... O Bebê de Rosemary. É. Pela primeira vez aqui, até agora, uma discordância. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Sim. Halloween, a Noite do Terror, versus Sexta-feira 13, parte 2. E aí, Sandro, quer... Olha, primeiro eu preciso confessar a vocês que eu não gosto de nenhum dos dois filmes. Eu não gosto... Você está fora do Eu não critério. gosto muito do gênero slasher, né? Acho que é só uma culpa de corpo sem sentido e protagonistas fracas e enfim. Mas foi um gênero que surgiu justamente a partir do Halloween. Foi. Um filme bastante influente e que influenciou inclusive filmes como o próprio Sexta-feira 13, citado aqui, e A Hora do Pesadelo, que logo estará aqui. Mas, diga. Eu sou suspeito. Se por acaso alguém aqui já me acompanha no Fora da Sala, sabe que John Carter é um dos meus diretores favoritos, né? E Halloween pra mim é um dos melhores filmes de terror assim que eu já assisti. Estaria na minha lista, sei lá, de top 10, top 15. Primeiro que eu gosto da frieza do Michael Myers, né? Da relação que ele tem com a irmã, né? A Jamie Lee Curtis, que pra mim é uma boa protagonista, né? Apesar de gritar mais do que atuar, né? No filme. Mas eu acho que a postura dela dentro do filme é muito bom. E eu gosto, como eu já falei, da frieza do Michael Myers, de querer matar sem justificativa. É o próprio conceito do subgênero slasher, né? Não tem muita justificativa. Tem toda a psicopatia, mas toda a trilha sonora do John Carter, todo o clima. A construção gradual, né? Exatamente, todo o modo silencioso que ele vai construindo as cenas até chegar no momento X, né? É um filme fantástico pra mim, assim. Halloween é o filme que leva a minha pontuação. Também escolho o Halloween. Eu, como disse, não gosto do gênero, mas
para escolher exclusivamente Halloween, que dá origem a tudo isso, né? Lembrando, vou defender um pouco Sexta-feira 13, parte 2, porque pra quem conhece a franquia Sexta-feira 13, sabe que o primeiro, o Jason não aparece, né? Mas é a mãe, no caso. É a mãe dele que mata. Oh. E na segunda... Bom, mas quem é fã do terror, eu não assisti, mas quem é fã do terror, todo mundo sabe. Eu não assisti o filme, sei que a mãe aparece no primeiro filme. Então, e o Jason Voorhees, que é um marco, né, no terror, assim, um símbolo do terror, ele aparece realmente no segundo filme. Com a máscara ele aparece no segundo, não? No terceiro filme. Terceiro, né? Ele mata com um saco. Ah, entendi. Pois é, aqui estamos basicamente justificando porque colocamos o segundo filme, já que ele é muito mais consistente do que o primeiro, né? E que apenas apresentou o conceito. Tem aquela cena maravilhosa no final, né, no barco, né, que você tem um vislumbre do Jason, mas ainda não é realmente um filme do Jason. Ele começa mesmo no segundo. E é isso, unanimidade. Mais uma vez, Halloween, todo mundo, melhor filme de terror slash aí, na nossa opinião. Sim, sim. Vamos lá. E agora vamos para o subgênero da ficção científica, que também entregou grandes filmes de suspense e terror. E aqui, duas obras icônicas: Alien, o oitavo passageiro, versus O Enigma de Outro Mundo. Quer começar já falando seu voto? Bem, eu adoro os dois filmes. O primeiro é do grande mestre de Wilton aqui, né, o John Carpenter. É um filme que tem um clima maravilhoso, que influenciou muita coisa, incluindo até um grande episódio de Arquivo X. Mas eu volto no Alien, que iniciou essa franquia, que é uma das minhas favoritas do gênero de ficção e também de terror. Apresentou uma personagem incrível da Sigourney Weaver, que é a Ripley. Tem um clima quase, eu diria, poético na forma como é mostrado o terror gradual, do início até o fim. O bichão nunca aparece claramente. Isso só faz acentuar o clima de assombro naquele espaço fechado e claustrofóbico da nave onde eles se encontram. A gente se importa com os personagens, a gente tem curiosidade em relação ao bicho, nada é revelado em excesso, e pra mim é um filme perfeito do gênero. São dois grandes filmes, indiscutivelmente, né? Agora, o Enigma do Outro Mundo, ele tem a questão da paranoia, né? Os efeitos práticos são sensacionais, até hoje realmente você se impressiona com a qualidade dos efeitos práticos, né? Tudo gore, todas as criaturas, realmente, e aquele final enigmático, né? Que é a cereja do bolo. Porém, Alien pra mim é um marco no cinema, como começou a fundir a ficção científica com o terror, né? Achei impressionante. O Fabio falou aqui da construção do isolamento do ambiente, e o monstro aparece no final, todo o clima de apreensão, você se importa com os personagens. Tem algo muito interessante também que o diretor faz muito bem. Percebas que a protagonista, Ripley, ela só é realmente protagonista no final do filme. No início, ela é apenas uma tripulante. O coadjuvante, né? Então isso é muito bom, que você não sabe quem vai ficar realmente vivo lá. E geralmente o protagonista sai vivo, mas quem é o protagonista? Entendeu? Então você realmente não sabe quem vai ficar morto ou vivo no filme, e isso faz com que você realmente se apegue aos personagens, entendeu? E o visual do Alien é incrível, a forma como uma criatura que sangra ácido, toda a construção do monstro é impressionante. E pra mim realmente é um filme histórico. Eu ainda fico com o Alien nessa disputa. Tá, vamos lá. Eu concordo com o posicionamento de todos, mas o meu filme não é Alien, o oitavo passageiro, Enigma do Outro Mundo, por vários quesitos. Primeiro, que é John Carter, o diretor. Ele sabe dirigir terror, sci-fi assim como ninguém, né? Ele já fez outros filmes assim. E aqui ele fornece um terror de uma forma desconfortante, porque você não sabe quem é o verdadeiro monstro. Às vezes o seu colega do lado pode ser um monstro. É verdade. Fora que o clima claustrofóbico que ele cria desde o começo, não só pelo ambiente, né? E sim pelo fato da história se passar na Antártida. Você não tem pra onde ir ali. E o tempo todo você não sabe da onde o monstro vai vir. Você não sabe se ele vai vir de um cachorro, ou se você não sabe se ele vai vir de um amigo seu que está do lado. Isso é incrível. E toda a construção de trilha sonora, toda a construção das cenas que
são clássicas assim para o chamado efeito prático, é impressionante assim. Mas tem um ponto importantíssimo que faz com que a obra se eleve ainda mais para mim, que o filme claramente é inspirado em uma obra do Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura. Interessante, bem colocado. Onde traz aquele conceito clássico do desconhecido. Afinal, você não sabe com o que é que você está lidando. E em cima disso, o Carter entregou uma obra maravilhosa. Legal. Lovecraft, é por isso que o meu voto vai para o Enigma do Outro Mundo. Mas dessa vez eu perdi. Mas o grande vencedor foi Alien, o oitavo passageiro. E agora temos outro clássico do slasher, que é A Hora do Pesadelo, versus outro filme da mesma época, Hellraiser, Renascido do Inferno. Que também é considerado como slasher Baker também, né? versus Wes Craven. São dois monstros do terror, né? Realmente. Lutando aqui. Trazendo um pouco de fantasia a esse gênero. É o que acontece, ambos andam com conceitos parecidos, né? Que envolve a fantasia e dentro dessa ideia envolve o terror. No caso do Hellraiser, eu acho que é algo mais lúdico, envolvendo seres de outro mundo que você não sabe o que é. Universo desconhecido, né? Tem um pouco do Lovecraft aí no meio também. E tem Uma Hora do Pesadelo, que já envolve a questão do sono, né? Você não pode dormir porque você vai ser morto por um cara assustador. E ambos são fantásticos. Só que eu gosto mais do filme Hellraiser, porque ele é um filme que tem um fundo crítico muito interessante, envolvendo religião, envolvendo mitologias. E fora que a própria fisionomia do Hellraiser, que é muito bonita, né? Assim eu posso dizer. Pinhead é lindo. Traz ainda mais terror, mais tensão e até um aspecto mais grotesco, né? Fora que é um filme que, no critério de morte, assim, ele é bem inovador, né? Eu posso dizer. E ainda mais pesado, né? Do que A Hora do Pesadelo. E é um filme que o seu texto, ele meio que critica, né, certos padrões religiosos, como eu falei aqui, só que ele converte isso para o gênero do terror, algo que Clive Barker sabe escrever muito bem nas suas obras. É excelente. É por isso que meu voto aqui vai para Hellraiser. Só uma observação. Teve outros filmes, 7, 8 filmes, não sei, já teve remake, refilmagem, nem sei mais, perdi a conta. Mas para mim o primeiro é o único assim que eu acho muito bom. Eu também voto no Hellraiser pelos motivos que ele citou. Eu também gosto da forma como esse filme é muito mais pesado, de uma forma grotesca, realmente. A Hora do Pesadelo, embora seja também um clássico, eu acho que ele é mais derivado daquilo que foi iniciado com Halloween, do gênero do slash mais básico, enquanto que o Hellraiser puxa um lado demoníaco de uma forma mais multifacetada. Macabra. Também, e com uma quantidade um pouco maior de elementos ali no meio. Meu voto vai para Hellraiser. Eu disse anteriormente que eu não era muito fã do slasher, mas nesses dois filmes aqui, eu acho que vai muito além do slasher, principalmente pelo carinho dos vilões, né? Com certeza. Muito carismáticos e por a história realmente envolver questões religiosas, no caso do Hellraiser, uma crítica à religião. E esse conceito do sono, né, que é muito bem colocado e até algo inovador para mim, assim, a questão de você não poder dormir, surpreendendo você ser morto no seu sonho, isso eu acho que reflete na vida, eu acho fantástico isso. E tem uma coisa interessante em Hora do Pesadelo, que é o processo de montagem do próprio filme, né? Que eles transitam entre as cenas, que você não sabe dizer se aquilo é um sonho ou é realidade. Né? Muito bem feito, e é isso que causa ainda mais tensão. Bom ponto. Realmente. E isso, por isso eu gosto tanto desses dois filmes, né? São filmes que pra mim, eu mesmo que não gosto do gênero de slasher, mas são, pra mim, eles vão além do gênero, né? Mas agora, pra escolher um, eu vou pelo, na minha opinião, mais carismático. Eu acho o Fred Krueger muito o visual dele, as garras, eu torço pro vilão, né? Eu torço pra ele, não tem como não torcer pra ele. E o que me dá mais medo, eu acho que, a questão de você não conseguir dormir, imagina, você dormir é uma coisa básica do ser humano, né? Você não consegue ficar sem dormir. Imagina você ter medo de dormir, né? Porque pode um psicopata maníaco no próprio sonho te matar de forma brutal. Isso, pra mim, esse conceito pra mim é fantástico.
Fantástico, cara. E vale ressaltar que apesar do Hellraiser ser um símbolo do gênero de terror, né? Eu acho que a figura do Freddy Krueger ela tem mais peso dentro da cultura pop, É né? verdade, ela é mais popular. Mas como filme eu prefiro o Hellraiser, me agrada mais. Mas eu fico, por esses motivos que eu citei, eu fico com o Hora do Pesadelo. Mas o grande vencedor foi Hellraiser. Merecido, Vamos merecido. para o próximo. O velho e bom Pinhead ganhou dessa Pinhead, vez. E agora chegamos nos maravilhosos anos 90 e início dos anos 2000 também, que renderam dois grandes filmes. De um lado, O Sexto Sentido, do outro, Os Outros. Quer começar dando seu voto? Meu voto vai para a grande obra do M. Night Shyamalan, Fantástico. O Sexto Sentido. Não apenas o melhor filme dele, mas na minha opinião, um dos melhores filmes do gênero de suspense e com um pouco de terror também, é claro, né? Com todos esses elementos de que mesmo? Natural. Com todos esses elementos sobrenaturais e fantasmagóricos que também podemos encontrar no outro filme, mas aqui de uma forma muito mais intensa também a nível dramático. Eu concordo que Sexto Sentido é um filme excelente, mas o meu voto vai para Os Outros. Por alguns motivos específicos. Primeiro que eu acho o Shyamalan um diretor competente, apesar de sua filmografia ser bem oscilante, né? Concordo. Eu Eu acho que em termos de filme como um todo, fragmentado, é mais filme que Sexto Sentido, porque ele mantém uma constância. Sexto Sentido, Como é? ele... Tá maluco? Eu prefiro, Fragmentado? Começou a treta. Bom filme, mas Sexto Sentido... Rapaz, deixa eu falar, eu vou falar porque eu vou falar. Vamos lá. Sexto Sentido é um filme que constrói suspense muito bem, inclusive quando ele foi lançado, considerado o Shyamalan como um novo Hitchcock, né? Dos novos tempos e tal. Mas eu te faço uma pergunta. Se não tivesse aquele final, será que o filme ia ser tão lembrado como é hoje em dia? Porque todo mundo quando fala de Sexto Sentido lembra do final. Já Os Outros, que é que vai o meu voto, é um filme que mistura o tempo todo suspense e terror, suspense e terror, e pega elementos sobrenaturais, né? E que também tem um plot twist no final arrebatador. Aquele final dos Outros ali, ninguém imaginava que fosse isso. Eu já acho o contrário, eu acho que Os Outros dependem mais do final do que o Sexto Sentido. Eu não acho. Quer ver aquela cena I See Dead People? Quem lembra dessa cena? Ali é o final do filme. E foi a cena que foi repetida, que foi copiada em paródias, né? E o filme marcou a história do cinema, aquela Pra cena, mim, né? o filme funciona de todas as formas. Não, porque, eu gosto- acima de tudo, ele é um drama também. Eu Sim. gosto muito do Sexto Sim. Sentido. Pra mim ele é referência no gênero de suspense no cinema. Sim. Não é da década de 90. Eu vou dizer, Mas Os Outros é um filme que ele é, como é que eu posso dizer, claustrofóbico e agoniante, porque ele se passa dentro de uma casa. E uma casa que não entra a luz. Mas Ou aí- seja, é um filme todo escuro. Mas aí que Ele tá. abafa você constantemente. Casa entendeu? Nosso Brado. Mas aí que tá, é um filme mais fácil de se fazer, porque o que o Shyamalan fez foi iludir o seu público. Eu quando assisti e vi aquele final, falei, não é possível, mas ele conversou com a mãe do menino, não, mas ele conversou com... Não pode ser. Aí quando você revê o filme, realmente você vê que ele não conversou com ninguém, ele já tava morto. É impressionante como ele conseguiu iludir todo o espectador. É uma coisa que raramente acontece no cinema quando realmente foi uma... o diretor Mas se os mete outros a você colocar um adivinhava plot que twist. tava todo mundo morto? Não, mas o problema é que os outros eles não interagem com ninguém. São eles mesmos na casa, os fantasmas, né? Assim, o fato é que você... Aí é que tá. Os outros ele interage o tempo todo com o povo que vem na casa fazer a limpeza. Que são as únicas pessoas Mas no do final- mundo dos No vivos. final, O tempo todo eles são apresentados. Que eles são as únicas pessoas do mundo vivo que eles têm contato. Existe uma rejeição, existe um embate. Realmente. E eles usam um elemento narrativo que é o sol, que eles não podem ter contato com o sol. Sim. Mas o tempo todo você não consegue entender por que eles não têm. No final, a revelação, porque eles não conseguem enxergar a luz. Porque eles estão mortos. mas a questão de você enganar o público, se você brincar com isso, eu achei esse filme muito bem construído e perigoso, poderia dar errado facilmente. Ele construiu isso de forma muito bem, com muita propriedade. Os Outros é um filme maravilhoso sobre, basicamente sobre a perspectiva dos fantasmas, né? Que a gente não tem ideia do que está acontecendo, só descobre depois. Então tem algo de dramático que funciona muito bem nesse filme. Então deixa eu entender Mas aqui. eu Meu voto voto- vai para Os Outros.
O seu vai pra Sexto Sentido e o seu vai pra Sexto Sentido. Sexto Sentido. Então, pra mim... Eu fui do contra da vez. Foi mesmo. Pois é, né? Maluco. Mas interessante que são realmente dois grandes filmes. Realmente, nós concordamos. Realmente. E o grande vencedor aqui foi o Sexto Sentido, um dos melhores filmes de suspense aqui no Pop Reverso. Agora vamos entrar num subgênero que começou a fazer muito sucesso nos anos 2000 a partir de um certo filme lançado em 1999 chamado A Bruxa de Blair. Mas aqui a gente vai trazer dois desses filmes influenciados, REC e Atividade Paranormal. Vale citar que o found footage, o falso documentário como é chamado, surgiu em Holocausto Canibal. Sim, só como ele foi um filme que lixo, né? não tem muita história, ele não se desenvolve tão bem e tal. É um filme que causou muito impacto na época que ele foi lançado, né? Ele acabou meio que ficando ali um filme cult. Se eu posso dizer. Meio adormecido até que chegou essa onda iniciada com que trouxe a Bruxa de Blair, que trouxe uma cacetada de filme. Tartarugas, né? Você bate na árvore ali, cai um bocado de filme found footage, né? Mas o meu voto vai pra REC, porque é um filme... Diz o quê? De zumbi, né? A gente pode dizer que é um filme de zumbi. É uma infestação num prédio, aí tem jornalista, né? Apesar de ser um filme que começa de forma bem lenta, é até um tanto que chato, né? É um filme que pega de surpresa e te mostra pra que veio, assim. As cenas são bem tensas, o gore é bem presente, apesar de você não ver muito, porque é muita câmera tremida, né? E o final é muito bom, É um filme que funciona realmente como found footage. Tem filme que você percebe que não era pra funcionar assim, eles colocam. Infelizmente, devido à ganância do estúdio, né? Porque o primeiro deu muito dinheiro, fez muito sucesso. Fez o segundo, que é regular, o terceiro caiu ladeira abaixo, o quarto... Filme espanhol, né? O REC, né? Filme espanhol. Mas o meu voto vai pra REC, apesar de eu gostar muito de Atividade Paranormal. O primeiro. Mas o meu voto vai pra REC, isso. Eu gosto muito dos dois filmes. Atividade Paranormal chega a ser um filme quase minimalista, ele é tão direto assim, tanto é que a fórmula já estava esgotada ao fim desse primeiro filme e não precisava das continuações. Mas teve um detalhe, a estratégia de marketing foi muito bem utilizada na Atividade Paranormal. Porque eles não anunciaram o diretor, não anunciaram o ator, ninguém. Eles informaram que foi uma fita encontrada, não deram maiores notícias e lançaram lá. E isso causou uma euforia enorme. Se não me engano, não foi assim também no Bruxa de Blair, não? Foi assim também, no Bruxa de Blair. Pois é. Meu voto também vai para a REC, que é muito mais intenso, muito mais pesado. De alguma forma ele parece até mais claustrofóbico do que o Atividade Paranormal, mesmo sendo num espaço um pouquinho maior, né? Mas que a Atividade Paranormal não deixa de ser um filme bem assustador, não? Minha esposa ficou sem dormir 3 dias. É o tipo de filme que você assiste e acha que não tem nada demais, mas no final das contas você está morrendo de medo. É quase isso aí, seu voto. Eu concordo, talvez por lance ser uma câmera, uma reportagem, né? Acho que isso faz com que realmente seja mais intenso o filme. Realmente, passa uma tensão incrível, assim, o filme você não consegue ficar parado, e tem o gore, né? Presente também, e no REC. E é um filme que causou mais tensão e causou mais apreensão do que o Atividade Paranormal, né? Medo, talvez, por ser a Atividade Paranormal mexer mais com questões do ocultismo, né? Questões demoníacas, talvez por esse tema me deu mais medo. Mas eu acho que o filme mais competente para trazer... A execução como um todo, acho que o REC funciona melhor. Por isso eu acho que o meu voto vai para REC também. Pois é, temos aqui mais unanimidade. A gente preferiu o filme mais pesado porque nós somos do heavy metal. Metal. REC. E agora chegamos aqui no pós-terror. Bem, na verdade esse estilo não existe. Como o Wilton já disse num vídeo no canal dele, que vocês podem assistir, provando que pós-terror é uma invenção. Na verdade se trata de terror moderno que resgata elementos clássicos. Parar de cult, né, dizendo que não, porque eu sou cult com terror pós-terror. Não, é tudo terror. É terror, sim, com elementos de drama, suspense e por aí vai. Ok, estamos falando de
A Bruxa contra Hereditário, 2 clássicos modernos, podemos dizer assim. E bem, eu vou começar dizendo que A Bruxa foi um filme que foi vendido errado, né? Se você assistiu o trailer de A Bruxa, ele destoa totalmente do filme. O marketing também, foi um marketing errado e tal. E eu não culpo quem fez a campanha de marketing, porque a gente está vivendo uma época do terror popular. Invocação do Mal, Annabelle, esses filmes aqui e tal. Só que A Bruxa é um filme que veio contra a maré do terror convencional. É um filme que te prende pelo clima, é um filme que tem uma narrativa muito lenta, é um filme que tem uma crítica muito boa a certos padrões religiosos, a alienação religiosa, e que traz ali, através das suas linhas, o verdadeiro capiroto. É um filme a que não cabra, não tem vários elementos visuais que causam ainda mais o terror. Não tem sustos, não E tem detalhe, jumpscare, não precisa de nada disso. E detalhe, é exatamente isso. É um filme que não tem uma cena de susto. E você fica pelado de mesmo na cadeira assistindo. Com certeza. É um filme que não é pra todo mundo. Eu não gosto de dizer isso, que não é pra todo mundo, porque é meio que pedante e tal. Mas é um filme que realmente não é pra todo mundo. Porque se você pegar aquele público que está acostumado a assistir filmes de sustos, é um filme que não tem meu vai termo, se né? decepcionar. Não tem meu termo, ou você adora ou você odeia. Não, acho que não tem não tem meu termo, né? Inclusive, pessoas que são amantes do terror também consideram A Bruxa como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, né? Eu estou na lista, inclusive. E meu voto vai para A Bruxa. Mas por pouco Hereditário não ganha. Mas daqui a pouco eu vou falar por quê. Pode falar sobre isso. Eu concordo com o Vitor, pra mim A Bruxa foi uma grata surpresa. Eu elenco aí o filme como um dos melhores que eu já vi. É porque o Hereditário ele trata mais sobre uma questão familiar, né? Ele funciona mais como um drama do que como um terror, né? Não tem também, tem também cenas aterrorizantes, mas a questão ali é mais uma questão de famílias, de família, né? A relação do filho com a mãe, com a irmã, né? Mas A Bruxa, ela vem já com aquela fotografia impressionante, assim, o ambiente ali, o terror volta às origens. É um clima apático. Volta às origens. O terror não nasceu com jumpscare, o terror ele nasce com clima, né? Com ambientação, crítica social que a gente vê nos filmes do Romero, né? Nos filmes mais antigos, a gente vê a crítica ao pseudo-religioso, né? A pessoa que se acha crente em Deus, mas na verdade não conhece o inimigo que está próximo dele. Exatamente. Essa crítica está presente nos dois filmes, né? Mas no A Bruxa eu senti mais essa questão, né? E tem a Anya Taylor-Joy, que é uma excelente atriz, todos eles são muito bem trabalhados. E aquele final ali, nossa, que final, viu? Que final. Maravilhoso. Então, o Hereditário também adorei, adoro Hereditário. Eu adoro Hereditário, pra mim é um filme massa também, mas pra mim A Bruxa me cativou de uma forma que eu como muito, sou apaixonado pelo filme. E eu elenco ele como um dos melhores que eu já visto, assim, pra mim. Eu gostei muito dos dois filmes, mas eu gostei mais de Hereditário, que lida com questões familiares de uma forma realmente macabra. Sim. Raramente utilizado no cinema. Sim. Como a gente pode ver, por exemplo, no próprio filme já citado, O Bebê de Rosemary. E, pra mim, realmente é um grande filme do diretor Ari Aster, não é isso? A atuação da Toni Collette. Tem a atuação da Toni Collette, né, que Fantástico. Justamente não foi Merecia Oscar. até um Oscar, né? Concorrer Merecia pra ganhar o Oscar. Ganhar não sei, pra mim indicada, né? Indicaram, merecia. É. Meu voto só não vai para Hereditário porque eu tenho um pequeno problema com aquele ato final ali. Só você tem esse problema. No final é Não, eu maravilhoso. não acho ruim, eu adoro aquele final. Eu acho o final magistral, assim. Ali é a verdadeira aura do terror tomando conta, né? Da sua vida, ali te levando para a profundeza dos infernos. Mas eu acho que é um filme que ele meio que muda a chave, ele muda o modo que ele estava construindo todo o clima de terror. É verdade. Porque é um filme que vai se construir em cima da dor, do sofrimento, dos efeitos de perda, de luto. E no terceiro ato ele começa a botar as cartas na mesa, né? Que envolve rituais, envolve até a certa relação com o capiroto, né? Começa a revelar ali e o filme fica meio que objetivo demais e perde a subjetividade. Por isso que pra mim que perde o impacto. E A Bruxa pra mim é um filme mais linear. Pra você, acho que você preferia um pouco mais de suspense e mistério, que é algo que A Bruxa entrega melhor, né? A Bruxa no final ela faz isso, ela entrega também, ela foi mais objetiva. Mas é os últimos segundos do filme. É muito discutível, né? Então, meu voto foi para Hereditário. A Bruxa, eu realmente gostei bastante.
mas pra mim é um filme muito mais pra ser respeitado que pra se apreciar propriamente. Eu confesso que em alguns momentos eu peguei no sono, mas é um bom filme. E meu voto foi vencido dessa vez. O grande vencedor aqui foi A Bruxa, que chegou pra assombrar todos vocês. E para finalizar, vamos citar 2 filmes ainda adolescentes, digamos assim, ambos dirigidos pelo promissor Jordan Peele. Eu estou falando de Corra versus Nós. Filmes que, de certo modo, meio que se complementam, né? Quer começar, Sandro? Derramando aqui Antes de começar, eu tenho uma crítica ao diretor desses 2 filmes, que é a pegada muito forte no humor. Isso me incomoda muito, isso quebra a minha imersão no filme. Realmente foi a origem dele, né? Mas tem a questão social, a crítica social que ele imprime. Que é muito forte. Tanto no Corra como no Nós, mas no Nós eu achei a mensagem muito mais interessante. Essa questão da quebra do American Way of Life, né? E a questão da ascensão dos excluídos, né? Eu achei muito interessante essa metáfora que foi feita. E muito embora tenha humor, eu acho que o Corra ele tem uma cena inteira de humor que na delegacia que pra mim foi terrível. Eu achei desnecessária aquela cena. E me quebrou assim a imersão. Eu fiquei totalmente, me quebrou muito. E é um filme mais assim, exagerado, eu acho, o Corra, sim, em alguns aspectos. Por isso que meu voto vai, mas são bons filmes, né? O Nós achei muito bom. Meu voto vai pro Nós, desse ano. Eu também gosto muito dos 2 filmes. Eu concordo com os pontos do que ele disse em relação ao Corra, que de alguma forma é um pouquinho mais caricato. Às vezes é um pouco difícil de engolir algumas das reviravoltas. Mas é um filme muito bem sacado, com uma grande crítica social, bastante atual. Por sinal, crítica essa que também se encontra no filme Nós, mas de uma forma mais ampla, né? O elemento fantasioso ali é muito mais claro, é muito mais direto, e para mim é realmente uma evolução em relação ao Corra. Por isso eu prefiro o Nós, que para mim também é um dos melhores, se não o melhor filme desse ano. Vamos falar sobre isso depois. Temos aqui mais unanimidade, né? Eu também prefiro o Nós, eu acho um filme sensacional. Para mim, facilmente um dos melhores filmes do ano, independente do gênero. Eu gosto do filme Corra, eu só não sou aquele apreciador nato, né? Que glorifica o filme. Eu acho que ele tem alguns problemas, principalmente de tom, pelo fato dele colocar muito humor em momentos que não eram necessários. Quebra o ritmo do filme. A crítica social dele presente é muito forte, principalmente diante do próprio racismo que está impregnado na maioria das pessoas, né? É o tipo da coisa, não, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro percebe, né? E tal. É quase que um racismo institucional que existe em Corra. Mas só que eu tenho alguns problemas com ele, principalmente com o humor e com aquele final meio que ex-máquina, né? Eles colocam o personagem em uma situação que, poxa, não precisava. Já Nós é um filme mais consistente, e o que eleva ainda mais o filme pra mim é que nós somos inimigos de nós mesmos, né? Pois é. Isso existe toda essa metáfora, todo esse simbolismo, e também funciona como um filme de gênero. E é um pouco até de distopia, tem uma distopia ali, né? Porque existe um underground da própria sociedade que nós mesmos criamos, né? Sim, exatamente. E fora que temos a atuação da Lupita Nyong'o, ela carrega nas costas do filme. Muito perfeita, bom, bem lembrada. É um filme sensacional. O final é arrebatador, onde mostra que todos estão de mão dada. É aquela montagem a favor da dança, né? Exatamente. Muito bom também. E o final mostra que todos estão de mão dadas a favor do próprio fim. É um filme sensacional, assim. Facilmente um dos melhores filmes de terror pra mim dos últimos 10 anos, assim. É por isso que meu voto vai pra ele. Pois é, uma inesperada unanimidade que eu não sabia que iria acontecer, já que tanta gente prefere o Corra, né? Concorreu ao Oscar, aqui. Tal. Mas aqui no Pop Reverso, o melhor filme é Nós. E acabamos aqui essa treta dos filmes clássicos de terror. Lembrando que já fizemos um vídeo parecido, que foi o Batalha de Álbuns Clássicos. Sim. O link está aqui na descrição, se vocês quiserem assistir. A gente pode fazer continuações ou batalhas de outros temas. É só vocês deixarem aqui suas sugestões na parte de comentários.
E foi muito bom. Quero agradecer o convite aqui ao Fabinho, também ao Wilton pela participação. E, poxa, espero que tenha mais vídeos desse tipo. Eu agradeço a Fábio aí mais uma vez pela participação, né? E é sempre bom discutir, né, sobre esses assuntos um tanto que macabros, sobre o terror. Sendo que o terror vai muito além do assustador, né? Sim. Agradeço aí pela participação. Fábio deve deixar o link do Fora da Sala aí, dê uma passada lá. Curta, descurta, denuncie, comente, se inscreva, fique à vontade aí. É um canal demoníaco. E agora eu passo a bola desse crossover para o canal As de Paus, que vai entregar um vídeo bem bacana para vocês. Acessem o canal dele aqui no link na descrição e vamos lá. Até a próxima. Valeu.